Olá! Vamos falar hoje sobre construir sua liberdade financeira na beleza e ter lucro real todo mês. Então, se você está chegando nova aqui, ou você está assistindo eu pela primeira vez, pegou eu aqui no YouTube, já vai chegando, dá o seu like, inscreve no canal e diz de que cidade você me assiste, até para eu conhecer melhor você. Fala qual nicho que você trabalha na área da beleza. Quem está chegando aqui comigo? É isso aí, meninas. Vamos chegando, vamos mandando para as amigas, tá? Muita gente não me conhece, vocês sabem que aqui o nosso canal é novo. E eu vou estar entregando muito conteúdo aqui, não percam. Hoje mesmo a gente vai falar de um assunto super importante, que é gestão financeira. Você está chegando nova, eu sou a Alessandra Morotomi, e aqui a gente conversa com profissionais da beleza que querem melhorar o seu posicionamento e faturar com clientes fiéis todos os meses, tá? Como eu disse, hoje a gente vai conversar sobre o diagnóstico de faturamento fantasma. Quem está aqui comigo? Gente, o assunto hoje é aquele assunto que toda profissional da beleza não pode ignorar, mas que vem sendo ignorado por muitas de vocês. E seja muito bem-vinda à nossa 5ª aula semanal. Hoje a gente vai conversar sobre como construir a sua liberdade financeira na área da beleza e finalmente ter um lucro real todos os meses. Eu falo assim que a aula de hoje é uma aula que dá um divisor, assim. Quem pegar essa aula nas nuances e conseguir aplicar tudo que eu vou dar aqui hoje, já vai conseguir ver faturamento e entender de fato os números no seu negócio. Eu falo assim que essa parte de entender o lucro todos os meses é uma fase muito importante e que muitas profissionais da beleza acabam negligenciando completamente. E eu vejo profissionais extremamente orgulhosos, às vezes batendo a mão no peito, falando assim, mas eu faturo, eu tenho clientes fiéis, eu tenho cliente todos os meses, fatura 10, 15, 20 mil reais e ainda não entendem por que tem que continuar captando, ou melhor, tá naquela busca, né? Fala que fatura, mas sempre, preciso captar. Por quê? Porque não sente que tem dinheiro de fato. E aí, quando eu pergunto sobre isso, elas não entendem o quanto sobra. Na verdade, elas nem entendem o quanto entra, o quanto fica no negócio. E esse orgulho todo, na hora da pergunta, tipo, mas e qual é o seu lucro? Vira um silêncio na hora. É um silêncio imediato que acontece E eu falo assim que, na realidade, isso é o que eu chamo de faturamento fantasma, quando a profissional não sabe exatamente o quanto fatura. Você confunde o dinheiro que entra no caixa da sua empresa com o dinheiro que é seu. Quem aqui já viveu algo parecido? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Quem está aqui comigo hoje? Cadê? Quem já viveu algo assim? Cadê? Eu estou aqui do lado do microfone aqui com vocês. Boa noite, é a primeira aula que estou assistindo. Que ótimo! Fica aqui com a gente então, Sueli. E vamos falar hoje de assunto muito sério. Vão chegando, vão chamando as amigas, vão dando like, vão mandando foguetinho, que aproveita que o YouTube entrega a gente cada vez mais. Então, o que acontece? Você atende a cliente e quando vocês recebem o Pix na conta de vocês, 10 minutos depois você está pegando esse mesmo dinheiro para pagar o boleto da conta de luz, da sua casa, pagar a escola do filho ou para comprar ali o estoque das coisas que faltam no seu salão. É nesse momento que vocês misturam toda a parte da gestão do seu negócio com a sua vida. Aí chega lá no dia 30, você olha para o extrato e não sabe aonde ficou o dinheiro, para onde foi. E o mais assustador é que isso não é preguiça, não é falta de esforço, não é porque você precisava captar mais, não é porque a quantidade de cliente que você tem não supre, não é por isso. É porque a maioria das vezes vocês trabalham muito. O problema, ele é de estrutura financeira. É a ausência de um sistema financeiro mínimo que separe o que é da empresa do que é seu. E hoje eu vou entregar para vocês um plano prático para você parar de pagar para trabalhar e assumir o controle real em relação a dinheiro, a lucro, a faturamento. Existe um comportamento, isso geral para quem empreende, mas como é que a gente fecha o nosso assunto na área da beleza? É um comportamento que o mercado romantiza o tempo todo. É a famosa síndrome da agenda cheia. Você foi educada a achar que o ápice do sucesso é não ter horário vago mais para ninguém. Aquela coisa de falar assim, se eu não tenho horário na minha agenda, então esse é o sucesso. E aí você diz com orgulho, minha agenda está lotada. Está lotada nos próximos 2 meses. Mas deixa eu te dar um choque de realidade em relação a posicionamento. Agenda cheia, sem margem de lucro,
é só cansaço e vaidade pura, para você falar que tem muitas clientes, porque, gente, como eu falei, é real isso. Eu escuto muito de profissionais. Eu tenho muitas clientes, mas eu preciso captar. Peraí, é incoerente esse diálogo. Se você tem muitas clientes, seu negócio está rodando de duas uma, ou você precisa de colaboradores, ou você precisa de organização financeira, porque não cabe captar mais clientes. Se você optou em ser uma profissional individual e sua agenda está cheia, então não cabe mais clientes, você precisa de uma colaboradora. Agora, não quer colaboradora, você precisa de uma gestão financeira. Se você aumenta o seu volume de atendimentos diante de uma realidade como essa, você vai trabalhar 12 horas por dia, mas não vai ter ou melhor, você não tem ali o seu preço, o seu custo alinhado, você não está crescendo. Você só está desgastando. Você não está entendendo isso. E eu falo que você vai aumentando cada vez mais o tamanho do rombo financeiro e vai cavando um buraco cada vez mais fundo. Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Imagina que você faturou, vamos fazer assim, ó. Imaginem que vocês faturaram ali, tô até aqui, gente, vou falar de número para mim aqui, ó, na minha escaleta, peraí, vamos lá, imagina que você faturou 10 mil reais no mês, parece ótimo, mas aí você vai olhar os números de verdade e 2 mil reais você gastou em produto e material consumido, 1.500 em aluguel do espaço e 600 reais em energia, internet e água. Aí 300 reais você gastou em plataforma, em aplicativo e mensalidade. Consegue imaginar? Vamos começar a imaginar esse custo fixo aqui. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Vou trazer pilares sobre isso para vocês, tá? Só que isso aqui que eu falei já deu 4 mil. 4.400 reais, saindo ali. Fora o quê? O imposto. Se você é MEI ou tem algum regime tributário, tira aí mais alguma coisa. O que sobra? Menos de 5 mil reais. Desse valor, o quanto que você separou como seu salário? Tá vendo? Quem aqui tira salário? Conta para mim. Se for aluna minha, já tira, né? Mas quem aí não é aluna minha? Né? Sim. Então, meninas, o que acontece? Quando a gente está falando sobre faturamento, sobre gestão, o quanto você tira para você? O quanto ficou guardado para o mês que vem? Para quando a sua agenda de fato esvaziar e eu falo assim, quanto vai ficar se você ficar doente? Porque se você não tira um salário, se você não sabe separar as finanças. Se a resposta é, Ale, não sobra nada. Não ficou nada separado. Foi tudo para as minhas contas. Então, você trabalhou o mês inteiro para pagar suas despesas, despesa do seu negócio, e ficou com o quê? Com o troco. Trabalhar muito e continuar sem dinheiro é o reflexo clássico de quem se comporta como funcionária do próprio negócio ao invés de dona. E isso é muito sério. Para você sair dessa roda gigante e construir a sua verdadeira liberdade financeira, a gente precisa de 3 pilares, que a gente vai conversar aqui hoje. Pilares práticos para vocês começarem a aplicar a partir de amanhã, já. O que acontece? No primeiro pilar, para você sair dessa roda gigante toda, primeiro pilar, separação obrigatória entre faturamento e lucro. Porque eu falo assim, faturamento é vaidade e lucro é sanidade. É entender de fato o que está ficando no seu caixa. O primeiro passo para você enxergar o lucro do seu negócio é parar de misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da sua vida pessoal. E isso não é uma opção, isso é um alicerce. Separar é necessário em qualquer negócio. O dinheiro que a cliente te paga, ele não pertence a você. Ele pertence à operação do negócio. Enquanto você não separar fisicamente essas contas bancárias, o seu cérebro vai continuar enxergando o saldo da sua empresa como um dinheiro disponível para você gastar. E você vai continuar zerando caixa todo mês sem entender o que está acontecendo. Isso porque a maioria das vezes, quando vocês não têm esse controle, o custo de vida tende a andar junto. Você começa a ganhar mais, você começa a gastar mais.
Peraí, eu já tive aluna que, por exemplo, no começo, quando veio para uma mentoria comigo, fala, Lê, ganhava R$ 1.000 e vivia com R$ 1.000. Hoje em dia eu ganho 10 e vivo com os 10, porque não sobra nada do mesmo jeito. Por quê? Falta de separar dinheiro. Falta de entender qual é o seu salário ali e entender o que é da empresa. O que é custo fixo, o que é custo variável. Então, o que você precisa fazer na prática é abra uma conta bancária exclusiva para o seu negócio, e se ainda não tiver, abre o quanto antes. Hoje já existem contas digitais sem custo de manutenção e não tem desculpa para isso. Todo Pix, toda transferência, todo pagamento de cliente tem que entrar nessa conta da empresa. Nessa conta vai ficar os custos fixos do seu negócio, aluguel, produtos, impostos, plataformas que vocês pagam. Algumas pagam plataformas de agendamento, aplicativos. E dessa conta você vai transferir para sua conta pessoal somente o que diz respeito ao seu salário. Que é o quê? O que ultrapassar do salário vai totalmente voltar para o reinvestimento ou reserva de emergência. E você não toca nisso. Essa separação simples já vai te dar uma clareza que você nunca teve antes. Você vai começar a enxergar pela primeira vez se o seu negócio está realmente lucrando ou se você está ali só girando o dinheiro ali sem nexo algum. Tá vendo? Então, o primeiro passo, o primeiro pilar que eu trouxe é esse. Trabalhar essa separação. Vida pessoal e negócio. São coisas diferentes. Partindo disso, a gente pode ir para o nosso segundo pilar. A precificação por posicionamento. E não por custo ou por comparação. A maioria dos profissionais da beleza precifica o seu serviço de duas formas erradas. Vamos para o primeiro ponto. Ela olha o preço da vizinha do lado e cobra parecido para não perder cliente. Já tive aluna também que quando eu faço o meu primeiro diagnóstico, fala assim, mas por que você cobra assim? Quando faço a precificação, dá lá um valor bem negativo, eu falo, mas por que está um valor tão baixo? Ah, porque eu olhava o valor da concorrência. Eu olhava o valor da concorrência, a concorrência baixava, eu baixava também. Essa é a pior forma. Vai olhar o preço da vizinha do lado e cobra parecido para não perder cliente? Aí você perde o quê? Você vai trabalhar de graça? Aí a segunda forma que vocês usam para precificar é soma o custo do produto, joga um pouquinho lá em cima e acha que isso é lucro. As duas formas elas estão erradas. As duas formas te mantêm no mesmo lugar. Deixa eu te mostrar como a conta precisa funcionar de verdade. Para cada serviço que você oferece, você precisa saber 4 números. O primeiro, o custo do material consumido. Então, anotem aí. Isso é exercício para fazer. Então, vamos lá. Primeiro, custo do material consumido. O que você precisa para esse trabalho? Precifique. Toda matéria-prima, tudo que você usa, creme, seja qual for o procedimento, seja qual for o seu nicho da beleza, qual o custo de material para esse atendimento? Aí vamos para o segundo, o seu custo fixo mensal. Qual o custo fixo mensal do seu negócio? Terceiro ponto, o valor da sua hora de trabalho como profissional. E quarto ponto, a sua margem de lucro. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Imagina que o seu custo fixo mensal é de R$3.000, que é o seu, enfim, o seu aluguel, conta de água, luz, R$3.000. E aí você atende, em média, 40 clientes por mês. Isso significa que cada atendimento precisa contribuir com R$75 só para cobrir a sua estrutura. Só para cobrir a estrutura. Esse aí você já vai gastar todo mês. Se o material daquele serviço ainda custa R$25 para esse atendimento e você quer se pagar para você R$50 por hora de trabalho, você já tem
R$ 145 de custo real antes de colocar 1 centavo de lucro na sua conta. Se você está cobrando 120 por esse serviço, você está literalmente pagando para trabalhar. E o pior é que quanto mais cliente você atende, mais dinheiro você perde. E agora vem o ponto que muda tudo. O especialista não cobra pelo produto. Tá vendo? Vocês colocam ali o preço do produto e um pouquinho a mais. Vocês não estão tendo vocês estão cobrando como se estivesse tendo um lucrinho sobre o produto. Só que a gente não cobra pelo produto. A gente cobra pelo valor da transformação, pela escassez de tempo da profissional, principalmente uma profissional especialista. Uma profissional especialista, ela tem além disso. O que a sua cliente vem comprando não é produto que você aplicou só. Não, ela está comprando o resultado que você entrega, a experiência, a confiança no seu trabalho, a praticidade de resolver com uma especialista que entende o problema dela, um problema que ela não sabe resolver sozinha. E isso mesmo, muitas vezes você nem coloca na conta, vocês não conseguem, muitas vezes, entender que a especialista ela tem um custo mais elevado. E eu sempre gosto de trabalhar isso pensando no prolabore. Qual é o prolabore da especialista? Depois eu trabalho o restante em volta. Dentro das minhas mentorias, o que eu faço? A gente senta e coloca todos os processos na mesa. Custo fixo, custo variável, prolabore que você quer tirar. Porque quando você entende isso, você para de comparar o seu preço com o da concorrência e começa a construir o seu preço. Com base no quê? No seu serviço. No que realmente você entrega, no que você realmente precisa receber para que esse negócio se torne sustentável. Se o seu preço atual ele não cobre o seu custo fixo, que na maioria das vezes, quando eu faço a conta com profissionais da beleza, eu noto que não cobre. Eu já conversei com um profissional da beleza que tinha um salão, uma garagem em casa e montou dessa garagem um salão. Aí eu perguntei, quanto seria o aluguel desse salão se você fosse alugar para alguém esse espaço? Ale, o aluguel da minha garagem sairia uns R$ 2.000. Quanto você está faturando hoje na cadeira? Ale, uns 1.300, 1.500. Vocês estão entendendo o prejuízo que ela está tendo? Ela estaria ganhando mais se ela não estivesse ocupando o espaço, estivesse alugando para alguém. Só que ela não conseguia visualizar isso. Isso faz parte do custo fixo. Ah, mas a garagem é minha, Ale. Não importa se a garagem é sua. Ela estaria alugada para alguém a R$ 2.000. E a sua hora de trabalho e a sua margem de lucro, você está tecnicamente falida diante de uma situação como essa. E ainda nem percebeu. Você não está ganhando os 2.000, você está investindo em produto, você está usando o teu tempo e você ainda não percebeu que está falida. Você está pagando todos os meses para trabalhar. Em todos os sentidos. Com a sua energia, com o seu tempo, com o seu espaço e com o dinheiro que você podia estar alugando no salão. Tem que ter muita clareza financeira para fazer as coisas darem certo na beleza. Não é só eu faço um cabelo, eu faço uma sobrancelha. R$ 30 para fazer uma sobrancelha tá bom. Por quê? Porque eu só vou gastar uma pinça. Não, você não gasta só uma pinça. Não é assim que as coisas funcionam. Tudo tem custo. A especialista tem um custo. Vão colocando aqui embaixo para mim se está fazendo sentido para vocês. Eu quero ouvir de vocês, eu quero ler de vocês comentários aqui embaixo. Quem estiver assistindo depois, não deixa de escrever da onde você está me assistindo, que percepção você está tendo, se você faz essa gestão financeira, se isso abriu os seus olhos, enfim, escreva para eu te conhecer melhor. E se você não segue esse canal, aproveita, já se inscreve no canal, já manda o seu like, já encaminha para aquela amiga também, porque tem muita gente pecando nesse ponto. Tem muita gente falindo, achando que ainda está ganhando algum trocado. Vamos para o nosso terceiro pilar? A definição do seu prolabore técnico. Lembra que eu falei que precisa ter um prolabore? O terceiro pilar é um dos mais negligenciados. Olha, é difícil encontrar uma profissional da beleza que fala que tem um prolabore.
E eu vou falar para você, é libertador. Quando você consegue aplicar esse pilar, ele é libertador. Você precisa ter um salário fixo como profissional. Precisa. Você precisa saber o quanto você vai ganhar todos os meses, para você se programar, para você investir, para você decidir aquela viagem, porque quem paga isso não é a sua empresa. Quem paga isso é o seu salário. E ele não pode ser um valor aleatório que sobra no final do mês. Não é aquele que você tira, que você precisa pagar uma conta pessoal aqui, outra ali, você vai tirando do caixa, o cliente paga ali um serviço, você corre, pega ali o dinheiro, já paga outro, pega o dinheiro com a cliente. Isso não pode acontecer. Não é um valor aleatório. É um valor definido, como um salário fixo, que você transfere para você todo mês, na mesma data. Isso se chama prolabore. Isso se chama prolabore. Quando você é proprietário, a gente não chama de salário, a gente chama de prolabore. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Faz sentido ali. Certeza, é isso aí. Então, o que acontece? Quando você define o prolabore, por que é tão importante ter um prolabore? Porque enquanto você não define um salário fixo para você mesma, você não sabe se o seu negócio está pagando você de verdade ou não. Vamos pensar lá na profissional que eu dei de exemplo para vocês? Que ela tinha o salão da garagem dela, só ali era R$2.000. Ela ganhava 1.300. O quanto que sobra? Quer dizer, ali vocês já estão vendo que ela já está no débito. Ali vocês já estão vendo que ela está no débito. Não é porque a garagem é dela que quer dizer que esse dinheiro, nossa, está sobrando. Não. Ali ela já está no débito. Ou seja, ela pagava o aluguel, ela não recebendo ele de alguém, você ainda tinha que pagar os insumos de todos os trabalhos, dá o seu tempo. Tá vendo? Você pode faturar R$8.000 no mês, gastar 7.000 e vamos pensar aqui, você ganhou R$8.000 no mês. Aí você gastou 7.800 nas despesas do seu negócio e da vida, tudo misturado, porque você não sabe nem de onde saiu o quê. E achar que tá bem. Nossa, eu ganhei R$8.000 esse mês. Só porque o caixa não zerou, né? Mas na prática, você trabalhou o mês inteirinho por R$200. E como você vai definir esse valor a partir de agora? Eu quero que vocês façam esse exercício. Falei que hoje ia ser aula. Falei que ia ser aula hoje. Calcule o quanto você precisa para pagar suas contas pessoais com uma pequena folga. Esse é o piso do seu prolabore. Agora, a sua precificação precisa ser construída de forma em que o faturamento da sua empresa cubra todos os custos. Pague o seu salário e ainda deixe uma margem sobrando no caixa da empresa. Se o faturamento atual não cobre isso, você tem duas saídas. Alê, não cobre. Não sei o que eu faço, não cobre. Tá, então vamos lá. Existem duas alternativas, que é aumentar o preço para o seu cliente, pega toda a sua escada de produto, aumenta o preço, reformula todos esses valores ou aumenta o volume de atendimento com preço correto. Senão vai acontecer de vocês ficarem naquela, tá com a agenda cheia e achando que tem que captar. Por quê que entra nesse ciclo de tá com a agenda cheia e acha que tem que captar? Simplesmente porque está entrando gente, mas você não está ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Vocês conseguiam imaginar isso? Que se perde dinheiro mesmo tendo muitas clientes? E isso acontece com muita frequência. Então, o que acontece? O primeiro seria aumentar o seu preço, jogar lá em cima, ou aumentar o seu volume de atendimento. É aí que entra o desespero pela captação. Só que você tem que fazer isso com o valor correto. Senão, normalmente, as duas coisas precisam acontecer de forma em conjunto. Não é uma ou outra. Na maioria das vezes, você tem que subir o teu preço para alinhar com a sua entrega e ainda aumentar o volume de atendimento. As duas coisas têm que ser feitas. Não dá para anular uma ou outra na maioria dos casos. O dinheiro que fica no caixa da empresa, após o pagamento do seu prolabore, tem um destino específico também. Porque vocês falam assim, Alê,
eu tirei o meu Prolabore, eu paguei meu custo fixo, eu repus todos os variáveis e agora eu quero comprar uma bolsa. Então, já que sobrou um dinheirinho no caixa, eu vou comprar bolsa, sapato, vou comprar presente para todo mundo. Não, não é assim. Esse dinheiro que sobrou, ele volta para o caixa da empresa, ele é da empresa, ele não é seu. O seu é o Prolabore. Ele vai ficar ali disponível para reinvestimento no negócio, compra de equipamento, cursos e mentorias que vocês precisam fazer, marketing. E outra parte ainda vai para uma reserva de emergência da empresa. Essa reserva é o que vai te salvar quando o mês for fraco. Quem não lembra quando teve a pandemia? O que segurou na pandemia foi quem tinha fundo de caixa de emergência. Quem não tinha, perdeu tudo ali. Quando teve que fechar, quando tinha funcionário para pagar, o seu próprio Prolabore, como é que fica? Então, precisa ter essa reserva e isso vai salvar quando o mês for fraco, quando tiver uma urgência, quando uma máquina quebra, quando você precisa de uma semana de descanso sem que o mundo caia. Principalmente a profissional individual, que muitas vezes trabalha sozinha. Agora, se você raspa o caixa todo mês, e aí, o que acontece? Tira tudo para gasto pessoal. Você está sufocando o seu negócio e impedindo que ele cresça. Além de que você deixa ele completamente vulnerável a qualquer imprevisto. Qualquer coisa que aconteça, o negócio está vulnerável, ele quebra. Ele quebra. Vocês tinham clareza disso, meninas? Então, preciso que vocês parem um minuto agora e prestem atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Parar de agir como empregada do próprio negócio. Você quer trabalhar por conta própria, você quer ter liberdade financeira, você quer ter liberdade de tempo, mas acaba o quê? Virando a pior patroa que você poderia ter. Aquela que nem salário paga. Como eu falei, tem algumas que se a gente fizer a contabilidade ali, não está sobrando nada. Você se cobra metas absurdas de trabalho, não se paga um salário fixo, gasta o lucro antes mesmo dele existir e não tem controle de nenhum centavo. Eu vou falar, meninas, quem não domina os números do próprio negócio sempre vai ser dominada por eles. E nem adianta você querer atrair mais cliente, porque geralmente o que eu vejo muito na beleza é isso. Ale, eu quero atrair clientes, eu quero captar clientes. Gente, como eu escuto, dá até um eco na cabeça, porque eu tô todo dia lá no meu direct perguntando para as pessoas qual a sua maior dificuldade na área da beleza. Captação. Todo mundo quer atrair cliente. Todo mundo quer atrair cliente o tempo todo, mas não entendeu o quê? Faça gestão do que tem. Se você não controlar o mínimo, você não chega no máximo. Eu falo isso para as minhas alunas o tempo todo. Se você não sabe administrar a sua cadeira, você não está pronta para ir para colaboradores. Se você não sabe administrar a sua vida pessoal, você não consegue administrar um negócio. Se você não consegue fazer a gestão nem dali das questões, dos trabalhos que você tem que entregar, como que você vai fazer uma gestão financeira de crescimento? E administrar uma equipe, uma entrega, comissões. Não adianta querer atrair um monte de cliente dessa forma. Não adianta querer cobrar acima da média. Ai, eu quero cobrar acima da média, porque eu sou top. Eu sei que você é. Aliás, eu converso com especialistas. Geralmente, quem me segue, quem me acompanha, quem escuta o meu conteúdo, são profissionais da beleza que querem ser especialistas. Para mim, geralmente, não é a galera que quer trendezinha, a dancinha do momento. Não. Eu converso com mulheres mais maduras, que sabem o que querem. Então, tem que entender sobre toda a questão da gestão financeira interna. O seu negócio por fora pode até parecer próspero muitas vezes, mas agenda cheia, story bonito, mas por dentro tá sangrando. Por isso que eu falo tanto, gente. Vocês falam muito para mim, aprender a fazer story, fazer não sei o quê, um Instagram bonito, Instagram não bonito, análise de não sei o quê, disso e daquilo. Gente, o mais importante que é o assunto de hoje, a maioria, aliás, eu acho que nunca ninguém me perguntou, vocês acreditam? Acreditam que nunca ninguém me perguntou sobre essa parte?
E a sua liberdade financeira, ela não vem de trabalhar mais horas. Não é sobre, igual vocês escutam muito rasamente as pessoas falarem trabalhar menos e ganhar mais. Não, acho que não é exatamente isso. Se a gente for fazer uma adaptação muito realista sobre isso, é sobre trabalhar certo com números e entender exatamente o que está entrando. Aí você consegue, com as mesmas clientes, ter um resultado muito melhor. E eu vou falar para vocês, essa liberdade financeira, ela vem em 3 coisas que nós falamos hoje. Primeiro, separar o dinheiro da empresa do seu dinheiro pessoal. Quem aqui já faz isso? Aluna minha, eu sei que faz, ó. A Edna tá aí, a Edna já fez isso. Já fez isso. Já apanhou muito comigo, né, Edna? Então, o que acontece? Vamos lá. Segundo ponto, precificar com base no custo real, no valor que você entrega. E o terceiro ponto, se pagar um salário fixo todos os meses. Nada de ficar roubando caixa da empresa. Mas é que não deu. Tem que dar. Se você trabalhasse no CLT, você ia chegar lá no chefe e falar, segundo chefe, gastei todo o meu salário, quero que você arranque lá do seu fundo de caixa e me dê um pouquinho mais. Você acha que isso vai funcionar? Então, respeita a sua empresa. Se você quer que a sua empresa cresça, respeite ela. Esses 3 pilares juntos que eu passei para vocês aqui transformam o seu negócio de uma forma absurda. Vocês saem da forma do cansaço e passam a ter uma fonte real de renda, de liberdade. Dominar o negócio começa aí, nesse pilar financeiro. Então, o que você vai fazer a partir de amanhã cedo, sem falta? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Meninas, esse assunto é importantíssimo. Ó, estou no processo. Estou no caminho certo, é isso aí. Então, o que vocês vão fazer a partir de amanhã? Primeiro passo, abrir uma conta bancária separada do negócio e seu. É separado. Se ainda não tiver, tem que abrir uma conta. Segundo ponto, pega papel e caneta e soma os seus custos fixos mensais. Primeira coisa, tem que entender qual o custo fixo do seu negócio. Terceiro ponto, divida esse valor pelo número de atendimentos que você faz todo mês e veja quanto cada cliente precisa cobrir só de estrutura antes de qualquer lucro. Às vezes você olha tudo e você fala, peraí, para cobrir só esse fixo, só o meu custo fixo eu precisaria de 20 clientes. Tá ok? Então você está vendo que até 20 clientes você não vai ter lucro nenhum. A gente consegue trabalhar uma quantidade, com a quantidade necessária para girar esse negócio. Esse exercício ele vai te mostrar em 15 minutos se o seu preço está viável ou se você está trabalhando para pagar as contas. Que na maioria das vezes é isso. E se você sente que os números do seu negócio estão uma verdadeira bagunça, se o dinheiro entra, some, e você não sabe por onde começa, a ler, depois dessa aula, meu Deus, eu comecei a ficar perdida. Eu vi que eu não tenho custo fixo, variável, eu não sei onde eu estou errando, eu me preocupava com a captação com o Instagram, mas não tinha me preocupado com isso. Eu falo, tá? E se você tem uma amiga ou outra da beleza, ó, vai mandando todo esse vídeo para elas, para a gente poder mostrar para a galera que isso aqui é um negócio real. E se não sabe por onde começar, eu tenho um convite para vocês. Eu ofereço uma sessão de diagnóstico individual. Eu sento com você, ou eu, ou alguém da minha equipe, e a gente olha direto para o seu negócio. Entende o seu faturamento, entende aonde está o seu lucro, aonde que está escorrendo. Muitas vezes em uma conversa, para quem olha de fora, às vezes consegue entregar muita coisa que vocês não notam no dia a dia. A gente vai direto ao ponto, sem enrolação. E para quem quiser fazer esse diagnóstico, o link para agendar tá aqui embaixo. Eu vou pedir para deixar aqui embaixo. Você deixa aqui embaixo, né, Rim? Pedir para deixar aqui embaixo um link e também tem lá na minha bio do Instagram. É só entrar lá no meu Instagram, no link da bio tem lá, agendar diagnóstico. Você agenda a sua sessão porque quem quer mudança corre atrás, quem não quer fica inventando desculpa.
não é mesmo? Então, não se esqueça de deixar o seu like nessa aula, se inscrever no canal e enviar esse link para aquela amiga da área da beleza que não sabe ainda como alinhar isso tudo. Eu falo assim que muitas vezes a gente precisa se organizar e entender a base, a estrutura para conseguir crescer. Meninas, não se esqueçam que todas as segundas-feiras, às 20h30, nós temos o nosso encontro marcado aqui para falar muito sobre crescimento na área da beleza. Aqui a gente vai falar muito sobre faturar mais, ter clientes fiéis todos os meses, então eu aguardo vocês todas as segundas, às 20h30, a gente está na aula número 5 hoje, e segunda-feira que vem a gente vem para a aula 6. Quem está acompanhando comigo toda essa jornada? Quem não está acompanhando, dá tempo ainda de pegar o rumo, porque eu tenho mais de 60 conteúdos que eu já separei, temas incríveis para trazer toda semana para vocês. Então estejam aqui comigo. Se não está inscrita no canal, se inscreva. Se não está no nosso grupo de avisos das aulas, aproveita lá no link do meu Instagram, também tem participar do grupo de aulas semanais. Aproveita e vem para o grupo, porque lá a gente comunica todas as aulas. E claro, foi um prazer imenso conversar com vocês hoje sobre esse assunto que eu acho que é muito importante. Anotem tudo, façam esse exercício e depois me contem lá no Instagram. Vai lá no meu direct conversar comigo e falar como é que está sendo esse desenvolvimento. Um beijo grande para vocês, descansem bem e assumam o comando do lucro do negócio de vocês a partir de hoje, a partir dessa aula. Tá ok? E depois me conta lá no Insta. E não esquece de falar para mim lá como é que está acontecendo o seu negócio, se você está conseguindo aplicar. Tá ok? Beijos, meninas, e até segunda que vem.